Vamos te filmar daqui a pouquinho, tá bom? Deus estará sendo louvado também, através do cântico das nossas crianças. É uma cantada, barquinho azul. Por isso nós temos aqui à frente um barco, um mar, uma rede, simbolizada por uma tarrafa, né? E uma cesta para recolher peixe. Nós vamos então com reverência, com espírito de
vários caminhos para andar, mas o melhor mesmo é escolher andar sobre as pegadas de Jesus. Boa noite, senhores. Vim aqui para dizer que Deus tem um plano especial para cada um de vocês. Sigam-me, que eu farei de vocês pescadores de homens. Um a um, Jesus fez o seu chamado, e todos eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Assim Jesus escolheu os seus discípulos. Apóstolos
servo está doente de cama, sofrendo muito. Sei que tu és poderoso, peço que cuide meu servo. Eu irei curá-lo. Não sou digno de recebê-lo em minha casa. Se o Senhor der uma ordem daqui mesmo, com uma palavra meu servo será curado. Eu também se sujeito à ordem, tenho soldados que cumprem as minhas ordens. Se eu digo a este vai, e ele vai. E ao outro digo vem, e ele vem. Não encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé como este homem. Pode ir que será feito conforme a tua fé. Muito obrigado, Senhor.
e estava tendo uma grande tempestade. Eles lutavam para o barco não virar. Todos achavam que iriam morrer, mas Jesus estava dormindo no barco e se levantou e disse para a onda e o mar se acalmarem. Jesus pode acalmar a tempestade da sua vida também. Seus discípulos desceram para o mar e, tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empurrar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e me disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus.
Enfrentamos muitos problemas nesta travessia. Dedicar o seu tempo a ensinar essas crianças, não é fácil ensinar as crianças. E nós também parabenizamos as nossas crianças por essa cantada tão maravilhosa, mensagem tão profunda trazida aos nossos corações, da margem do mar para pregar o Evangelho. Jesus Cristo usou o barco como meio de transporte. E Jesus Cristo usou o barco também, até como local de repouso. Então o barco fez parte do ministério do nosso Salvador Jesus Cristo. Como o ar